Glórias a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar o trabalho do Senhor nesta noite com oração. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, meu Senhor, diante de Ti. Queremos Te suplicar Tua presença nesse lugar nesta noite. Portanto, diante da Tua presença, pelos olhos da fé que nós contemplamos aqui a Tua glória, queremos Te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida, dia após dia, e também Te pedir perdão pelos nossos pecados que nós cometemos, Senhor, nossas falhas, as nossas iniquidades. E que nesta noite a Tua presença, que nesta noite seja, Senhor, para a Tua honra e glória do Todo-Poderoso. Portanto, faz um trabalho ricamente abençoado com a Tua presença. Tudo isso nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Podeis sentar, vamos louvar a Deus com o hino de número 243. Glórias a Deus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venda por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace para ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. hino de número 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina e que nesta noite está presente aqui neste lugar. Hino de número 46. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, sua glória em ti o mundo admirar. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a leitura da palavra com o nosso irmão Carlos. Graças a Deus. Saúdo meus irmãos, na paz do Senhor. Convido meus irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Vamos iniciar a partir do verso 1, que nos diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar.
Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Querido e amado Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos por esta oportunidade maravilhosa de retornarmos mais uma vez à tua casa, para juntamente, meu Deus, cultuar o teu nome e aprender nesta noite da tua palavra. Pai, toma o primeiro lugar, nós já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Nós iremos continuar o trabalho do Senhor nesta noite e queremos apresentar esta noite os que estão nos visitando, os nossos irmãos que estão nos visitando e os que não estão ainda nesse mesmo caminho, também que sejam apresentados, mesmo que não seja dito o seu nome. Então está aí o irmão Nenê, e está aqui nesta noite, o irmão Carlos César, a criança mais nova que nós temos, e sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. Vamos, Álvaro, louvar a Deus com o hino dos visitantes. E seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, a sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Não importa a igreja que tu és, e por trás do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me as mãos, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me as mãos, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a banda tocando um hino, e enquanto ela louva a Deus, nós iremos contribuir com dízimos e ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Dois diáconos, um com a salva e outro com o álcool, louvando a Deus com ele. Vamos orar pelos ofertantes. Pai, em nome de Jesus, quero nesse momento, meu Senhor, chegar diante de Ti, para em primeiro lugar, te pedir perdão, porque não sou digno de falar com o Senhor, mas eu te suplico, Senhor, intercedendo diante de Ti, pelos dizimistas, ofertantes, que irão nesta noite contribuir, Senhor, para a Tua obra, para que seja cumprida a Tua palavra, que nesta noite nós possamos continuar te adorando em espírito e em verdade. Abençoa os Teus servos,
aqueles que vão contribuir, os que não vão com a mesma bênção, no nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar louvando a Deus, pois Ele é digno de toda honra e toda glória, e temos muito que agradecer a Ele por estarmos aqui mais uma vez para adorá-lo, não é verdade? Louvado seja Deus. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para
Vamos continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este é o Deus que nós estamos aqui nesta noite para exclusivamente o adorar. Vamos louvar a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de vê-lo seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus tal como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus tal como Ele é. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos convidar o irmão assim, fazer uma oração. Do tempo? Então vamos curvar nossa cabeça, vamos entrar na presença do Altíssimo e vamos apresentar ao Senhor os momentos que nós passamos, que as adversidades, as atribulações, as dificuldades tinham nos abatido, têm nos afligido. Em certo momento pensamos que Deus tem nos abandonado, mas eu quero lhe dizer aqui nesta noite que Deus não lhe abandonou. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, mas Deus estará com você. Amém? Pois curve sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesta noite, meu Senhor, como servo do Senhor, eu quero aqui apresentar a Ti e a Tua igreja, que se encontra nesta noite, aqui neste lugar, nesta casa chamada Casa de Oração, Casa de Deus, onde o Teu Espírito habita e realiza tudo aquilo que os Teus servos têm pedido, quando vêm à casa do Senhor. Portanto, que nesta noite a Tua palavra se cumpra diante desta promessa,
a qual eles estão aqui de cabeça curvada diante de Ti, para Te pedir alguma coisa. Eu não sei o que é, meu Senhor, mas eu sei que o Senhor pode realizar, mediante a Tua santidade. Que nós, nesta noite, venhamos pedir a Deus aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos pedir a Deus algo que torna-se um pouco sem sentido para o nosso pensamento, mas Deus, Ele olha para conosco e nos vê como a menina dos seus olhos. Então, se nesta noite que você venha a se expressar para com Deus em pensamentos, em palavras, de uma forma verdadeira de coração, porque a sua palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Te suplicamos, Senhor, nesta noite, que o Senhor faça algo diferente na vida de cada um que aqui está nesse lugar nesta noite. Portanto, nós estamos te suplicando a Tua promessa, que ela se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Então vamos, nesta noite, tem que ser 8 horas, vamos ouvir a banda tocando mais um hino. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer vou lhe falar de alguém
pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor, que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Se ainda não entrou, deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nesta noite nós já enviamos a nossa adoração aos céus e agora nós iremos ver o que Deus tem para falar conosco. Que nesta noite nós possamos nos ligarmos na mensagem para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Você não está olhando para um homem e ouvindo as palavras dele. Você está olhando para um homem e ouvindo Deus falar através da sua boca. Então, se aquilo que você precisa nesta noite, talvez você não saiba, mas Deus sabe. Então, se Ele vai falar aquilo que é melhor para você, mesmo que você não queira, não acho que não seja isso, mas eu quero lhe dizer que amanhã você vai ver que aquilo que você não quis receber, não quis ouvir, é a melhor coisa para você,
porque Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Então, se Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Muitas das vezes você tem um projeto, um pensamento, e Deus sabe que esse pensamento não vai ser favorável a você. E aí, quando Ele vem com a sua palavra, que vai de encontro a você, muitas das vezes você não quer aceitar. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, aceite, que você goste ou que não goste, porque amanhã você vai entender por que Deus lhe deu esse conselho, falou com você, lhe instruiu para você fazer dessa maneira. Amém? Irmã Nilson. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 9. Estamos com um número bem resumido, ainda estamos em um processo de conscientização, não podemos fazer a convocação de toda a igreja para cultuar a Deus, devido às restrições que nós temos que seguir, temos que obedecer às normas. Mas o certo é que todos que aqui estão vieram no intuito de louvar a Deus e também de aprender do Senhor. Então nós iremos trazer uma palavra, temos um horário a cumprir, por isso pedimos a atenção de todos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nós iremos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então será um texto bem conhecido de todos aqueles que costumam ler a Bíblia. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 9 diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou os dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Meus irmãos, o texto lido é uma parábola aonde Jesus estava ensinando, orientando acerca da oração,
do dever de orar, da forma de orar. Ele começa contando a parábola de um juiz iníquo, de um juiz injusto, de um juiz que foi orientado ou que foi importunado por uma mulher para que lhe fizesse justiça. E nessa parábola, Jesus estava falando a respeito da perseverança em oração, que deveria haver uma perseverança naquilo que se pedia, naquilo que se buscava. Isso teria que ser com insistência, mas aí, nesta parábola, ele vai mostrar que a oração, ela precisa ser feita de uma forma coerente, de uma forma sincera. Por esse motivo, ele começa falando aqui, o escritor, o médico Lucas, ele começa dizendo que esta parábola que Jesus estava contando, ele estava dizendo a uns que confiava em si mesmo, a algum grupo de pessoa que tinha uma confiança em si mesmo, e porque eles tinham essa confiança em si, Jesus resolve contar esta parábola para dar uma ilustração como deveria ser de fato a forma de se aproximar de Deus. Então ele vai dizer que 2 homens subiam ao templo para orar. Então eram 2 pessoas indo ao mesmo lugar, indo fazer a mesma coisa, e teríamos que descobrir qual foi o resultado. Se eles estavam no mesmo lugar, se eles estavam fazendo a mesma ação, que era a oração, poderia então ser o mesmo resultado. E no decorrer dessa história nós vamos aprender que não. O que na verdade Jesus estava narrando esta parábola é porque assim como naquele tempo já existia, ainda hoje existe grupos de pessoas que confiam em si próprio, que acredita que ele é justo, que acredita que ele é superior aos demais. Então Jesus aqui vai colocar estes 2 homens, essas 2 personagens, e ele não vai dar nome próprio, mas vai fazer uma distinção ou uma apresentação de grupos que existia na época. Então ele vai dizer que esses 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. Um fariseu era um grupo religioso que conhecia a lei, que zelava pela lei, que tentava cumprir toda a lei judaica. Este seria o grupo que é apresentado aqui pelos fariseus. O segundo grupo que ele vai apresentar era os publicanos. O publicano era profissionais, era pessoas que era funcionário público e trabalhava em cobranças de imposto para o Império Romano. Então Jesus usa esses 2 grupos de pessoas como exemplo para mostrar, trazer alguns ensinamentos para nós. E ele vai dizer que estes 2 homens vão subir ao templo para orar. Vai dizer que um deles era fariseu e o outro era publicano. Aí Jesus vai narrar a forma que ele vai orar. E a forma que ele vai apresentar primeiro é a forma que o fariseu estava orando. Olha a maneira que o fariseu estava orando. No versículo 11 ele vai dizer: o fariseu, estando em pé, ele orava consigo desta maneira. Ou seja, a oração dele era consigo mesmo. Ele não estava em busca de encontrar o favor de Deus, ou de encontrar a misericórdia de Deus. Na verdade, ele está querendo se apresentar a Deus como alguém que fosse superior aos demais,
como alguém que merecia a ajuda de Deus, como alguém que estivesse em um patamar superior a todos os outros homens. Por isso que este fariseu, estando em pé, ele orava consigo mesmo, e enquanto ele orava consigo mesmo, ele dizia desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele estava se sentindo superior a todos os outros, dizendo: eu te dou graça porque eu nasci diferente, eu sou melhor do que todos, eu sou melhor do que todos os outros homens. Aí ele vai dizer: eu não sou nenhum roubador, que é a expressão que ele usa. Ele vai dizendo a Deus: porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele vai começar a dizer: eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou adúltero. Era o que ele estava dizendo. Mas também eu não sou que nem este publicano. Ou seja, ele está menosprezando o próprio companheiro que estava no templo para orar. Então estas paredes aqui, ela não produz uma santificação e humildade em você. O que vai promover em você a diferença de ser humilde, a diferença de ser uma pessoa de Deus, é o que a palavra de Deus vai gerar na sua alma. É a palavra de Deus que vai purificar a sua alma, vai limpar o seu coração. É a palavra de Deus que vai abrir o teu entendimento para você compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então ele vai desprezar o homem que estava orando também no templo. Eu te dou graças por isso. Não sou roubador, não sou adúltero e não sou que nem este publicano. Eu sou bem diferente. Aí ele vai agora apresentar as suas qualidades, as suas obras praticadas, os seus feitos para se diferenciar daqueles a quem ele menosprezava. E ele vai dizer da seguinte maneira: eu jejum 2 vezes por semana. Então ele era um homem que orava, porque ele estava no templo para isso, e ele também era um homem que desfrutava de jejum. Embora que ele fosse um fariseu, e que a lei pedia ou até insistia que eles tirassem um sábado para fazer isso, mas ele era tão conservador da lei, que ele resolveu jejuar era 2 vezes por semana, possivelmente segunda e quinta, seriam os 2 dias que ele tirava para jejuar como sacrifício a Deus. Por isso que ele afirma: eu jejum 2 vezes por semana, e além de eu jejuar 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Tudo que eu possuo, eu dizimo. Eu coloco perante o teu altar, eu coloco nas mãos do sacerdote, de tudo que eu tenho. Então ele estava apresentando as suas vertentes, as suas obras, aquilo que ele realizava. E aqui vai findar a oração dele, e nada mais do que isso. Eu te dou graça porque eu não sou como os demais homens, eu te dou graça porque eu não sou que nem este publicano, eu estou te dizendo isso porque eu jejum, eu estou te dizendo isso porque eu dizimo, por isso eu me sinto melhor do que todos os outros. Era essa a verdadeira expressão dele. Findando a oração do fariseu, entra em cena a oração da segunda personagem narrada na história, que é o publicano. Como eu já falei, publicano, cobrador de imposto, tido como traidor da nação,
Mas a oração dele é da seguinte forma: porém, estando em pé, de longe, ou seja, ele não teve coragem de se aproximar do altar, não teve coragem de se aproximar para falar com Deus, mas ele ficou de longe e ficou em pé. E aí vai dizer o seguinte, que enquanto ele estava de longe e de pé, ele nem queria levantar os olhos aos céus, nem coragem para levantar os olhos ao céu ele tinha, mas ele dizia algo importante, ele batia no peito, com convicção do que ele estava dizendo a Deus, e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aqui está a diferença. Enquanto o outro se sentia merecedor, enquanto o outro se sentia superior, enquanto o outro apresentou as obras, esse aqui não apresentou coisa nenhuma, somente de cabeça baixa, batendo no peito: tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. E aí, finda-se essa narrativa de Lucas, no versículo 14, dizendo o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O texto que nós acabamos de narrar, a explicação dos dois homens, você vai ver a forma que Deus vai utilizar de responder. Ele não atendeu aquele que se achava merecedor, ele não atendeu aquele que achava superior aos outros, aos próximos. Ele foi atender aquele que reconheceu que era um pecador. E por ele reconhecer que era um pecador, Deus permite que ele volte para a sua casa justificado. Isto é a explicação, mas o que nós podemos retirar desse texto para nossas vidas? Quais são as lições que nós podemos aplicar, tirar como um guia para a nossa existência aqui na terra? A primeira lição que nós podemos retirar desse texto para nós é que não existe nenhum ser humano que possa impressionar Deus. Não existe nenhum ser humano na face da terra que tenha a capacidade de impressionar Deus com os seus feitos, com as suas obras, com as suas sinceridades, com os seus feitos, com as suas renúncias, para obter de Deus alguma coisa. Ninguém consegue impressioná-lo. Por qual motivo? Principalmente quando se fala de obras praticadas, porque Deus, Ele não julga conforme os seres humanos. Nós julgamos pelaquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos percebendo que alguém está realizando. E muitas vezes tem pessoas que são peritos, que têm habilidades para se fingir, têm habilidade para enganar. E às vezes você pensa que a pessoa é tão boa, é tão direita, e de repente não é nada aquilo que você pensava. É fácil enganar um ser humano, mas é difícil enganar a Deus. Por isso ninguém consegue impressioná-lo, porque Ele sabe das tuas qualidades, mas Ele conhece todas as tuas imperfeições. Ele sabe do que há de bom em você, mas Ele também conhece os maus pensamentos que passam pela sua mente. Por esse motivo é que a Bíblia afirma com convicção e com veemência que toda a justiça do homem perante Deus não passa de um trapo de imundícia.
Então o ser humano, ele precisa reconhecer que jamais ele irá impressionar Deus. E foi o que o fariseu tentou: impressionar Deus com as suas obras, impressionar Deus com seus feitos. Eu estou te agradecendo porque eu sou melhor do que os outros. Eu sou um homem que oro, por isso que eu estou aqui. Eu sou um homem que dizimo, por isso eu estou aqui. Eu sou um homem que jejum, faço o meu sacrifício de jejum, por isso eu estou aqui. E é 2 vezes por semana, viu? Pode ter outros aí que façam 1 vez, mas eu estou fazendo 2 vezes. Mas isso não impressionou Deus. Então a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto é que jamais nós poderemos impressionar Deus com as obras praticadas aqui na terra, porque Jesus deu a resposta para isso. Ele disse para os seus discípulos: toda vara que está em mim e que eu estou nela, ela dá muitos frutos, porque tem um segredo: sem mim nada vocês podem fazer. Então, se nós estamos praticando boas obras, não é por causa da nossa bondade nem dos nossos méritos, é porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Por isso que as nossas obras vão melhorando gradativamente conforme o conhecimento que vamos obtendo de Deus. Amém? A segunda verdade que nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas é que Deus perdoa pecados, erros, falhas, mas Deus não perdoa justificativas. Não adianta ninguém tentar se justificar perante Deus, porque Deus não perdoa justificativas de ninguém. Deus perdoa erros, Deus perdoa pecados, Deus perdoa falhas humanas. Isto Deus perdoa. Preste bem atenção, que nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, de narrar, que um homem estava justificando as suas ações e o outro não fez nenhuma justificativa. Ele só batia no peito e dizia: eu sou um pecador. Era esta a ação dele. Quando o homem caiu em pecado, na desobediência no jardim do Éden, quando Deus o chamou no jardim do Éden e ele havia se escondido, quando o homem apareceu, e Deus vai perguntar a ele: Adão, o que foi que você fez? Tu comeu da árvore que eu te ordenei que tu não comesse? Adão vai trazer justificativas. Ele vai dizer: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela foi quem comeu do fruto e me deu e eu comi. Deus vai perguntar à mulher. A mulher vai jogar uma justificativa ou uma culpa na serpente. Há uma tendência de todo ser humano, quando erra ou quando peca, tentar se justificar. Mas a justificativa, às vezes, ela cabe no meio humano, entre os seres viventes da terra. Mas perante Deus, a melhor forma é reconhecer: eu pequei. Não foi fulano, não foi ciclano, não tem culpado, o culpado foi eu, porque eu pequei. E Deus, com certeza, vai perdoar os teus pecados, vai perdoar as tuas falhas, porque Deus perdoa pecado e não perdoa justificativas. Todos entenderam? Amém? A terceira lição que nós podemos retirar para nós desse texto é que nós temos que ter cuidado com os elogios pessoais. Temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes nós se sentimos demais. E às vezes nós apresentamos mais nós do que o mesmo Deus. E com isso, às vezes, nós só enxergamos ou só percebemos qualidades boas em nós e não nos outros. E nós temos que ter muito cuidado com isso.
Pessoas que toda pregação só é boa dele, a do outro não. Ele já perdeu até a sensibilidade de ouvir a mensagem, independente de quem seja o canal. Ele já perdeu a essência de participar de um louvor devocional de adoração a Deus, porque ele precisa estar com o microfone na mão cantando, porque se não for ele, não foi ritmo, não teve ritmo, saiu o tom errado, não teve unção, faltou um bocado de coisa, porque tem que ser ele. E devido a este tanto querer aparecer, e às vezes por não ter pessoas que lhe apresente ou lhe expresse algum elogio, ele mesmo vai se autoelogiar, e isto vai se tornar soberba, e isso vai se tornar um engano, e vai te afastar de irmãos, de amigos, vai te afastar de Deus. Olha o que este fariseu estava fazendo. Ele poderia ter esperado que alguém afirmasse as suas qualidades, mas ele estava apresentando as suas próprias qualidades. Eu jejum, eu dou dízimo, eu não sou um roubador, eu não sou um adúltero. Era ele, parece que ele era o centro, mas nós que servimos a Deus, temos que entender que na nossa história, quem está no centro de nossa existência é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, e temos que perceber quando isso estiver tentando se implantar em nossa mente, para que ela não venha descer ao nosso coração, e nós vamos conservar em nós um sentimento de humildade. É o que nós temos que fazer. E o quarto ensinamento que nós podemos obter para nós é que Deus é quem justifica o homem. Deus é quem justifica o homem. É o quarto ensinamento que nós podemos extrair. Que vai justificar você não vai ser uma testemunha que esteja a seu favor, não vai ser um amigo seu, não vai ser um pastor, não vai ser um sacerdote, não vai ser outra pessoa. O único que pode te justificar é Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito do Senhor. Por qual motivo que nenhuma condenação há? Porque ele vai perguntar, quem é que vai tentar acusar os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Então, quando o homem se apresenta a Deus, e nesta apresentação, em primeiro lugar, ele tem a consciência dentro dele, que ele é um pecador, e que ele precisa do perdão de Deus, ele reconhece isso, ele não tenta impressionar Deus com as suas qualidades, ele não tenta se justificar perante Deus, mas ele reconhece de fato que é um pecador. O nosso Deus está apto para perdoar os seus pecados e dar a ele uma nova oportunidade de vida. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida esta noite. Amém? Temos um horário a cumprir, queremos agora dar os avisos. Os irmãos, guardem esta palavra no seu coração. Meus amados irmãos, domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Já um bom dia, um bom tempo que nós não celebramos o culto de ceia. Então, domingo os irmãos terão a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Então, todos são convidados a participar. Os irmãos, não se esqueça de, quando vir ao culto, trazer as máscaras, evitar o contato físico, evitar ficar grupos de irmãos conversando no pátio da igreja, porque
Nós estamos vivendo em um período difícil, temos que seguir as orientações dos especialistas da área da saúde. Então, os irmãos, nos compreenda em nome de Jesus. Se tiver um idoso na sua casa, que estiver se sentindo que está sendo feito com ele ou praticado com ele algum tipo de acepção de pessoa, porque a igreja aconselha que eles não venham neste primeiro momento, aí você procure dar uma palavra de explicação a ele, que são as exigências da saúde, é uma proteção para eles próprios, então não é a questão da igreja em si. Então tente conscientizar, nos ajude em nome de Jesus. Faça isso e Deus continuará abençoando a todos. Vamos ficar de pé para agradecermos por este culto esta noite. Alguém que deseja aceitar a Cristo Jesus? Alguém que deseja aceitar a Cristo Jesus esta noite ou se reconciliar com Deus? Se tiver alguém, levante a mão em sinal, nós estaremos orando por você. Vamos orar agradecendo a Deus. Queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos, o vereador Carlos César, que esteve presente, participando do culto, aceitou a Jesus, em breve estará dando aí o testemunho do milagre que Deus fez, foi Deus quem o chamou. Ele ficou tentando ir aceitar Jesus e parecia que não ia dar certo, tentava ligar, não dava certo, mas quando Deus chama, Deus se responsabiliza, né? E o certo é que nosso irmão está servindo a Deus. Vamos orar para Deus abençoá-lo e mantê-lo firme nessa jornada. Quantos precisam de oração? Oramos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai soberano, rendemos-te graças, Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de estar na tua casa. Te agradecemos pelo número de vidas que aqui estão presentes e que vieram para louvar o teu nome e para aprender a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, acampa o teu anjo ao nosso redor. Nos livra de todo perigo, de todo mal. Guarde a nossa família, proteja, Senhor, guarda a tua igreja, o pastor da igreja, toda a direção, abençoa, Senhor, e dá a proteção. Nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam: Pai, Senhor, para todos os irmãos. Lá menor. Oi. Ah. Som. Oi. Ah. Oi. Lá menor. Um dia tudo não? Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Um dia tudo irá findar. Oh,
a Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torroléu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová, Jeová, Jeová. Amém. Deus abençoe os irmãos. Domingo estaremos retornando em nome de Jesus.